Mais um Pessoalmente com Thaisa Toso. E a gente vai falar sobre um tema super legal, porque eu tenho certeza que ou você já levantou esse questionamento ou alguém perto de você já levantou, que é a vida pessoal de um obstetra. Como é que concilia essas duas coisas? E para falar com a gente, nada mais, nada menos que o nosso doutor querido aqui, doutor Nelson Sabadin. Tudo bem, doutor Nelson? Tudo bem, obrigado pelo convite, Thaisa. E tá espetacular o novo formato, né, como podcast, e essa conversa mais livre, mais solta. É um prazer tê-lo aqui. É o queridinho das redes sociais, doutor Nelson. Eu cheguei aqui e já falaram, eu adoro ele, eu sigo ele. Como é que é ter já é uma criação, né? O doutor Nelson. Isso eu comecei a ver em 2018. Comecei a ter um outro olhar para as redes sociais, acompanhar algumas coisas de marketing médico. E no final de 2019 comecei a fazer um curso de marketing médico. E com a pandemia isso aflorou ainda mais, porque eu precisava me aproximar das pacientes e também a rede social ela serve como conhecimento para você prestar um trabalho para a sociedade e ter conhecimento na rede de uma maneira fácil, de uma maneira carinhosa para com as pessoas. Então uma gestante hoje pode estar lá na Bahia, pode estar fora do país e vai acompanhar o meu trabalho aqui. Então a rede social ela expande esse limite que é só na cidade ou é só no consultório e você pode prestar esse conhecimento, ajudar outras pessoas de maneira também mais fácil, mais agradável. E existe, doutor, um preconceito, que a gente fala de médico, área médica, né? Que é uma área que a gente foi falar em série. Existe um preconceito ou hoje em dia está bem tranquilo? Não, existe muito, né? A gente é muito visto como blogueirinho, como performático, e eu tento ser muito leve nas postagens, nos stories, mas a primeira coisa que você tem que pensar é que assim, você está fazendo bem para outra pessoa, então não tem se a outra pessoa está pensando, ela fala muito mais sobre o que ela pensa do que sobre o que eu estou fazendo. E é sempre assim, né? Qualquer situação que você começa, primeiro você vai ser criticado, depois vão se aproximar de você e na terceira vez vai ser copiado. Então a gente começa a ver muitas coisas que muito parecido com o que você já faz. E aí isso que é legal, porque daí você precisa se reinventar. Então a rede social para mim foi isso. Foi um start, eu comecei, a pandemia me deu um empurrão e eu amo fazer, né? Agora, como está mais corrido, eu diminui um pouquinho as caixinhas de pergunta. Mas eu acho espetacular. É uma maneira fácil de você dá conhecimento, você ajuda muita gente, você tem muita gratidão, né? Muito legal aquela gestante que não pôde ir no consultório pelo fator financeiro e você ajudou com conhecimento, ela foi lá, conseguiu ter o parto dela, você se sente parte disso sem nem ter conhecido a pessoa. Então é muito bonito. Eu acho que a palavra é conexão, né? É a conexão entre pessoas. Aquele caminho que antes era distante, ele aproxima, né? Ele aproxima. E cada vez mais a capacidade de comunicação está em voga. Então, por exemplo, hoje, o que é o principal índice de sucesso? Não que eu acho que eu tenha sucesso, mas qual que é a principal forma de você conseguir sucesso? É a tua capacidade de se comunicar com o próximo. É a tua capacidade de ser claro naquilo que você se propõe. E isso aproxima as pessoas. E num mundo onde que a gente pensa, nossa, mas as relações estão tão distantes. Pelo contrário, hoje, com o advento de rede social, com o advento de várias formas de comunicação, a relação interpessoal está mais próxima. Muitas vezes não no olho, não próximo de tocar, mas da capacidade de se comunicar. Então, eu acho que hoje o grande diferencial de qualquer profissional é essa capacidade de comunicação. Você pode ser aquele cara nota 10, ter vários títulos, mestre, doutor, pós-doutor, mas se você não consegue se comunicar, você vai ficar na vala comum, você não vai furar uma bolha. Então a capacidade de comunicação, que isso a rede social te traz, ela é muito importante no crescimento e também na forma com que você vai colocar o seu trabalho e trabalhar, assim, ainda mais a gente que trabalha com pessoas. Concordo plenamente. E a gente entrando no nosso tema, a gente tem a ginecologia e a obstetrícia, né, doutor? Vamos explicar para quem não sabe a diferença delas. A ginecologia é o estudo da mulher. Então, é a mulher em todas as suas fases da vida. Então, a mulher, aquela menina ainda em crescimento puberal, na menarca, que é a primeira menstruação, na menacme, que é aquela situação entre a primeira menstruação e até a menopausa, que é a última, que é toda a vida
reprodutiva da mulher. E a mulher pós-menopausa. Então, a ginecologia trabalha tudo isso na mulher. A obstetrícia, ela vai trabalhar na parte da gestação. Então, obstetrícia significa lá do grego estar ao lado, né? Então, você vai estar ao lado daquela mulher até ela ganhar um nenê. A residência médica se faz junto, então a residência é ginecologia e obstetrícia, são 3 anos de especialidade. Você tem subespecialidades, né? Por exemplo, endoscopia ginecológica, que é a parte de videolaparoscopia e esteroscopia. Você tem a parte de medicina fetal, que são as alterações durante a gestação, malformações, ultrassom morfológico e tudo mais. Mas só a ginecologia e obstetrícia, depois de 6 anos de medicina, são 3 anos de residência. Mas existe uma diferença conceitual entre as duas, né? E a ginecologia sendo aquela parte do preventivo, das doenças ginecológicas, endometriose, mioma, sangramento disfuncional, contracepção, e a obstetrícia no ciclo gravídico puerperal da mulher. E o médico pode ser só um ou só outro? Ou assim, a opção depois de se formar, ter a especialização? Pode, você pode ter ênfase mais em um ou mais em outro. Eu conheço vários colegas espetaculares que fazem só ginecologia e também eu conheço outros colegas espetaculares que se especializaram em obstetrícia, né? Eu hoje atuo nas 2 áreas, tanto na ginecologia quanto na obstetrícia. Mas o profissional coloca ênfase no que ele, né, consegue melhor e naquilo também que o nicho de trabalho dele né? Tem muitos médicos que o nicho é, por exemplo, reposição hormonal, né? Ele vai trabalhar mais nisso daí. Tem nicho de médico que é mais da cirurgia ginecológica e assim vai. É uma especialidade muito ampla. Então você tem a parte clínica, porque o ginecologista não deixa de ser o médico da mulher. A mulher, qual o primeiro médico que você pensa assim? Não, vou no ginecologista. Então a gente às vezes não pensa, vou no endócrino, no cardio, né? O homem, você vai falar pro homem, ele vai no cardio. Vou fazer uma revisão, vou no meu cardio fazer uma revisão. A mulher não, vou lá no meu gineco fazer a revisão. E além da parte da obstetrícia, que é lindo, né? A obstetrícia, você aprende com a obstetrícia cada atendimento, você se emociona, são histórias não só de uma mulher, são histórias de famílias, né? É muito lindo participar desse momento. E quando que veio essa vontade? Quando que o doutor viu que tinha esse dom para obstetrícia e ginecologia? Eu sempre quis ser médico, desde que eu era pequeno. Então, isso estava sempre muito claro na minha cabeça. E eu consegui fazer medicina por causa do meu avô. Meu avô que pagou minha faculdade. Porém, no último ano da faculdade, eu queria ser cardio. Um pouco muito, porque meu avô queria muito que eu fosse cardio, né? Ele tinha feito, na época, cateterismo, e ele estava naquela. E eu fui naquela onda de ser cardio. Mas no último ano, eu acho que Deus ele escreve algumas coisas que a gente tem que olhar diferente. A minha filha nasceu no início do ano, né? Foi em março de 2009. Foi, para mim, um baque, a gente não estava esperando, né? E foi tão lindo, né, o nascimento dela, para mim foi tão importante, que inexplicável você se tornar pai. Daquele momento em diante você é responsável por aquela vida e você tem que amar sem esperar nada em troca. Você tem que amar, você tem que fazer crescer para ela voar. 4 meses depois faleceu a minha mãe. E eu sentei e pensei qual notícia que eu iria querer dar na minha vida. Se era uma notícia de vida ou se era uma notícia de morte. E nisso eu passei pelo estágio da gineco-obstetrícia e eu decidi fazer obstetrícia. Foi um choque na época. Meus colegas de faculdade, tudo. Quando eu cheguei e falei, vou fazer gineco-obstetra. Daí, Nelson, você... Eu falei, sim, vou fazer gineco-obstetra. Mas por quê e tal? Eu falei, cara, minha filha nasceu, foi a maior emoção que eu já vi na minha vida. Cara, eu quero ser aquele médico que chega e olha, parabéns... Você foi pai, olha só, né? Que momento bonito. Sublime. Já no momento que a minha mãe faleceu, eu não quero dar essa notícia, sabe? Não que a gente não dê na obstetrícia, na ginecologia, acho que não é isso. Mas 99,9% você vai trabalhar com que, parabéns, teu positivo. Mesmo se não for planejado, né? Mesmo se for uma gestação não planejada, você vai mostrar para aquela família que a gestação não planejada ela vem para alegrar e vem para te trazer responsabilidade.
Então, esse amor envolvido no nascimento de um filho, essa energia, se você pensar que naquele momento você está tendo a maior conexão com Deus, que é a conexão com a vida. Tipo, a gente tem aquela conexão final também quando você está na faculdade, mas no obstetrícia você está tendo aquela conexão com Deus, você está vendo uma vida chegando. Então eu sou espírita, então você está vendo um encarne ali. Em qualquer tipo de religião. Em qualquer religião é um marco muito importante. Então foi essa minha história com a obstetrícia, sabe? Eu sempre brinco que Deus olhou para mim e falou assim, cara, tu tá indo pro lado errado, o que eu vou fazer? Então tá, eu vou te jogar essa pedrinha. Só que ele jogou uma pedrinha meio grande para mim ter que carregar. Ele falou, não, eu acho que você aguenta, né? E que foi essas duas coisas. Então foi a nascimento da minha filha e logo o falecimento da minha mãe. Então, a história dessa escolha por gineco e obstetrícia, né, por obstetrícia, tem muito a ver com isso que eu vivi. E nunca veio aquele questionamento, porque eu acredito que até dentro da faculdade deve existir aquele certo questionamento. Meu Deus, vou ser obstetra, acabou a minha vida, né? Tipo, vai ser uma correria, não vai ter horário, não vai ter nada. E aí, em nenhum momento pintou aquele medinho? Olha, Thaís, eu sou meio louco, né? Eu tenho um verdadeiro prazer em estar disponível. É muito, assim, meio pesado, né? Porque eu me sinto importante, sabe? É o mais importante nesse isso, momento. Eu me sinto muito importante. Então, o medo disso, não. Né? E isso tem muito do meu pai. Né? Quando eu decidi ser obstetra, fui comunicar todo mundo, né? Porque eu também, né? Eles que me pagava a faculdade e tal, meu avô, e a gente tem um respeito por pai e mãe, né? Independente da tua independência, hoje eu sou totalmente independente, mas várias coisas eu peço opinião pro meu pai, peço opinião para uma tia minha, porque a gente tem respeito a essas pessoas e no momento que você olha para trás e você respeita a sua origem, você tem uma chance maior de tomar a melhor escolha. E o meu pai falou uma frase que até hoje ele foi muito feliz. Eu falei, pai, você é gineco-obstetra. Que bom, meu filho. Mas você sabe, né? Meu pai não tem nenhum estudo. Meu pai é da roça, assim, né? Filho, você sabe que mulher grávida não tem hora, né? Eu sei. E você sabe que você não pode dar para trás nesse nenhum momento. Eu falei, eu sei. Você está pronto para essa responsabilidade? De estar toda hora com o teu celular ligado, toda hora disponível? Eu falei, sim, pai, sim. E até hoje eu venho essa frase, né, do meu pai, que ele fala bem assim, olha, estando bem ou estando mal, é uma mulher ganhando neném. E ninguém te pediu, né, entendeu? Ninguém foi na tua casa, seja gineco-obstetra, foi uma escolha tua. Então, acho que essa frase, que é uma frase que hoje, tipo, é difícil? Claro que é difícil, né? Quantas vezes tô ali pronto, arrumado, chego e falo, não, para tudo. Eu já desmarquei viagem, né? Já trazei viagem, assim, não, tem uma mulher ganhando. Não, calma, todo mundo, tô indo lá. Mas é uma escolha que eu fiz para minha vida. E eu acho que essa frase, talvez algum acadêmico está olhando, é isso mesmo. Você vai fazer obstetrícia, entenda que você vai trabalhar no maior momento da vida daquela mulher. E é uma escolha sua de estar naquele momento. Então é importante que as pessoas saibam disso, né? Disponibilidade cansa? Sem dúvida nenhuma, né? Eu vou te falar esses tempos atrás, nesse próprio congresso que eu fui semana passada, eu comprei o congresso e comprei a passagem, eu não peguei hotel, porque tinha algumas gestantes que eu não ia deixar na mão, que se elas não ganhassem eu não ia viajar. E elas ganharam antes. Compromisso. Mas é o meu compromisso com eles, é toda a relação que eu construí com eles, e é isso que me faz diferente. Então, a disponibilidade para certas pessoas é muito ruim. E, claro, isso cria um burnout. Né? Eu já tive burnout. Você está lá brigando, não vê muito resultado, você se sente desvalorizado. Mas, no mundo de hoje, a gente precisa entender, pera lá, né? Qual foi a minha escolha? Não foi eu que escolhi? Você poderia ter escolhido N coisas, mas se você quer fazer a diferença, então você tem que estar disponível, né? Então, isso para mim não me machuca tanto, né? Mas para muitas pessoas, a gente vê muito obstetra que reclama disso.
né? Porque muitas vezes para esse colega é difícil mesmo. Mas para o Dr. Nelson, a gente está falando de uma situação que às vezes está ali o aluno em dúvida, que nem falamos ali de universitários. A gente vê que o doutor leva muito bem, né? A vida, a gente vê ali nas redes sociais, a gente acompanha o trabalho, a família. E para o Dr. Nelson, para passar incentivo a essa pessoa que está ali pensando, ponderando, mas está ouvindo esse aspecto negativo e às vezes não ouve o positivo, né? O que o doutor tem para falar? Olha, obstetrícia é lindo. Se você pensa em fazer e não pensa em fazer por causa da disponibilidade, tem N pontos positivos. Você vai criar uma relação vitalícia com aquela família. Acho que essa é a primeira coisa. Segundo fator, né, você consegue sim ter uma carta de clientes muito boa. Financeiramente, a obstetrícia se torna viável. Apesar de muita gente falar que não e tal. Não, ela é muito viável desde que você faça com carinho, com amor, né? Você fure a bolha. Segunda situação, o pilar da obstetrícia é a humanização. Você não tem como falar em obstetrícia sem falar em humanizar. Então tente ter empatia, tente se colocar na vida daquela família. Muitos acadêmicos ainda não foram pais, não foram mães. Então tenta pensar como aquela família está entendendo. Isso daí é bonito também. Então tem todos esses pontos positivos da obstetrícia. Claro que assim, você como obstetra, você pode trabalhar tudo isso sem estar disponível. Você tem o plantão, você tem o consultório. Então tente organizar então tua vida de uma maneira que seja viável e agradável. Eu sempre falo isso para os colegas, né? Nossa, você faz isso? Eu falei, olha, para mim é viável e agradável. Mas você tem que se adaptar no teu viável e no teu agradável. E trabalhar, né? Eu falo isso também com os alunos. Então, cada especialidade você tem que pensar que você vai viver a vida inteira isso, né? Que não vai ser todo dia feliz, vai ter dias ruins, mas que essa escolha você não trocaria. A gente estava até comentando aqui da diferença que a gente tem em pouco tempo de período, né? Ali, eu tive um bebê há 9 anos atrás e convivo com amigas que estão tendo bebês agora. E como a cabeça das pessoas já vem mudando muito. A gente tinha uma cultura cesarista muito forte há um tempo atrás, né? Eu senti isso demais. Até a gente procurar um médico que talvez trouxesse essa humanização já não era tão fácil. Hoje a gente vê que as mulheres já estão com a cabeça voltada diferente. E o doutor acha que essa cultura que se criou cesarista, entre aspas, é o medo dessa indisponibilidade ou desse excesso de disponibilidade? Sim, é muito disso, né? Tem 2 fatores. O fator financeiro, em que você começa os planos pagar cada vez menos e o médico tem que fazer um volume. Então, por exemplo, você consegue fazer 4 cesarianas num dia, mas você não assiste 4 partos em um dia, com qualidade. Não. Então tem esse fator e o fator da disponibilidade. Olha, eu vou marcar na terça-feira de manhã os nascimentos daqui. E tu vai, pega, faz uma cesárea 40 minutos, né, 1 hora você vai fazer, e você ajeita a tua agenda. E isso vai criando uma marca em gerações, sabe? Que nem eu estava vendo que o Samuel foi o único bisneto que nasceu de parto. Se eu não me engano, até bisneto do lado do meu pai. Eu acho que ele foi o único bisneto que nasceu de parto. Eu acho que tem uns 10 bisnetos. Então olha como que foi uma geração inteira. Muito forte. Né? E a gente quebra esse ciclo. Então, essa cultura cesarista vem disso, da disponibilidade, do financeiro, daquela coisa, olha, vou trabalhar pelo plano. Isso foi uma falha do médico. Então, o médico sentasse com o plano e falasse, vai ter um plantão, né? A gente vai atender as pacientes pelo plantão, só que o que a gente quer? A gente quer uma analgesia de qualidade, a gente quer um lugar de qualidade, né? Cobrar coisas boas, trazer modelos de fora. Pô, traz um modelo britânico, traz um modelo sueco para o Brasil, né? Se a gente tem que se comparar com o melhor. Não, não, vamos fazer a cesárea, tá tudo bem, tá tudo legal. E isso daí atrasou bastante a obstetrícia nacional e a gente está vivendo outros mundos, né? Então, a própria rede social que traz muito conhecimento, traz muita informação e as mulheres também estão começando a ter aquele senso crítico. Antigamente, há 9 anos, você não podia questionar o médico, né? Era muito difícil questionar o médico. Hoje em dia, a mulher chega na tua frente e questiona, mas esse exame não se faz. Né? Ou esse exame, em tal protocolo, ele não é obrigatório, o que você acha disso?
Ou tal procedimento no meu parto eu não sou favorável, o que você acha disso? Eu lembro que quando eu falei de plano de parto há 9 anos atrás, foi assim, tá, mas o que é isso? Tipo, plano de parto, né? Então, há 9 anos, gente, parece nada, né? Em vista de tudo que a gente vê de alteração, né, doutor? Sim, não, isso mudou muito, né? Ainda se tem aquela cultura cesarista, ainda se tem muitas mulheres que desejam a cesárea. Por quê? Porque o natural delas, elas têm, às vezes, agora a avó teve de cesárea, a mãe teve de cesárea, ela vai ter de cesárea, né? Até porque tem tudo que já enraizou na cabeça, né? Sim. Dos riscos, porque tem perigo disso, tem perigo daquilo, Porque porque o neném é dói. assim, porque dói muito, porque se o neném tá sentado não pode, porque se o neném tá assim não pode, porque se tá assada pode. E vocês estão tendo que quebrar tudo isso, né? Sim, a gente tem que quebrar até dentro das estruturas hospitalares. Foi um dos motivos do meu burnout, que foi quando eu vim do Rio Grande do Sul. Que a gente tava ali, briga aqui, briga ali, então você não vê mudança, você não vê melhora. E daí tu fala, que coisa, né? Tô aqui me esforçando, dando sangue, né? Tudo Contra a maré. Contra a maré. Será então eu que sou errado, né? E daí eu falei, não posso estar errado. Pô, tudo que a gente estuda, tudo que eu tô vendo, né? Que essa é a primeira bolha que você quebra dentro da obstetrícia. Aconteceu em 2013, final de 2013, começo de 2014. Que quando eu conheci uma doula. Que eu também, na época que eu fiz a residência, não se falava em doula, nada. E daí ela veio, ela me mostrou um artigo que foi do colégio americano que eu li, daí que foi aquela coisa, pô, tô fazendo tudo errado. Daí eu pensei, falei, não posso estar fazendo tudo errado. Aí fui revisar, fui ler diferentes literaturas, falei, não, tô fazendo tudo errado, vou ter que rever tudo. Então, essa primeira bolha, quando você quebra, ela é muito dura, porque você tem aí 9 anos que você olha assim, daí tu fala, putz, não é isso que eu esperava para mim. E daí você vai procurar. E dentro dos hospitais tem muita resistência. Tem muita resistência de resultado. Quando você faz alguma coisa diferente, você é muito criticado. Então você tem que ter... No começo era muito difícil lidar com crítica. Hoje, né? É cavalo no 7 de setembro, né? Vou ali andando, né? Cara, você me criticou, sabe fazer melhor? Então faça melhor, sabe? Não tenho muito... quanto a isso hoje. Mas as críticas doem muito. Então, para pessoas, muita gente em começo de carreira não aceita, pô, mas vão me criticar. E existe a insegurança, né? Existe. De no começo de qualquer carreira, a gente é inseguro, gente. A gente não tem plena certeza do que a gente tá. A gente sabe o que tá fazendo, mas tem um pouquinho de medo de dar errado e não sei o que. Tem tudo isso junto, isso, né? Que nem eu tinha, na época que me caiu essa ficha, eu tava com 8, 9 meses de terminada a residência de gineco-obstetrícia. Aí eu falei, putz, caí agora. Basta toda a estrutura errada. Eu fui lutar e virei na época diretor clínico do hospital. Aí abrimos uma residência lá e tentamos mudar algumas coisas. Aí assisti um parto na água em Erechim, no interior do Rio Grande do Sul, pelo SUS. Aí que foi, eu acho que a primeira vez que eu tenho uma pegada feia, assim, que falaram que ia ter começado a fazer plantão de sunga. Daí eu falei bem assim, olha, eu acho que a primeira coisa que você tem que ler antes de vir fazer o plantão, né? Porque pra falar uma merda dessa... Meu Deus, imagina né? a situação. Falei, tá, então a gente fica, né? Como quando eu vim pra cá, que eu começava a fazer o print de placenta, que eu fazia. Aí todo mundo falava, era placenteiro, o pessoal olhava assim. Deu um tempo, um começou a fazer. Hoje é uma coisa que... Todo mundo faz, né? Então, você começa a entender que a crítica vem não porque você está fazendo errado, mas por medo de que você está fazendo muito certo. É o prego que se destaca. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Então, isso no começo que foi talvez difícil de lidar, que foi com a crítica, com a maneira com que você lida com o colega, porque você pensa, não, vou fazer uma coisa aqui legal, tal, você acha que o colega vai te respeitar. Não, pelo contrário, às vezes o colega vem e dá a pancada. Então, acho que isso também a gente tem que lidar na obstetrícia, né? Porque você vai lidar contra todo um sistema que já está organizado em fazer cesárea. Então, você vai ter que, se você quiser aceitar trabalhar, né, com uma assistência humanizada e respeitar, e eu falo assim, não respeito o parto, nossa, eu sou louco do parto, não. Só que se você pensar que 80% das mulheres que pagam plano ou que são da saúde suplementar vão para uma cesariana, você só está querendo respeitar aquela mulher que quer o parto e defender ela. Só isso. A mulher que quer cesariana, eu também
vou fazer a cesariana. Mas a mulher que é parto, eu vou lutar pelo parto dela também. Porque é a opção dela. Então, eu não acho justo uma mulher, porque ela está no plano de saúde, ela ter 90% de chance de cesariana, não ter uma opção. E a opção, quando ela tiver, ela é cheia de violência, cheia de Não, e ainda te falta de pego num respeito. momento que só quem esteve grávida um dia pra saber o tanto que você fica insegura, né? E dá medo, o bebê dentro de você, e você com medo do bebê, te acontecer alguma coisa com o bebê. Então, assim, a mulher tá muito vulnerável, né? E aí ela recebeu uma informação que naquele momento, talvez, a gente nem tem umas que vão atrás pra ver se é verdade ou se não é, outras que só simplesmente ouvem porque a gente tá falando com o nosso médico, do qual a gente confia, do qual a gente tá entregando, né? Então é tudo muito conflituoso. Eu vejo muito acontecer, doutor Nelson, depois que a mulher passar por tudo, ela parar e analisar e tipo, gente, não foi certo. Não devia ter sido assim. Depois que ela passou, né? Porque naquele momento, na vulnerabilidade que ela estava, ela não teve como analisar a questão. E tanto por isso que eu acho que eu vejo tantas mulheres no segundo parto tentando ter humanizado, né? Sim, não, é aquela situação. Depois que baixa, que a mulher senta, né? Vai 1 ano, vai 2 anos, e ela olha para trás e vê como que eu queria que fosse o nascimento do meu filho. Não, não era assim. Então, aí cai a ficha. Então, a gente tem essa responsabilidade nesse momento, sabe, Thaisa? E eu vivi isso há 1 ano atrás com a minha esposa. Eu acho que foi o meu segundo marco na carreira. Que foi o primeiro marco, foi o nascimento, que foi a visão da obstetrícia. E o segundo marco foi o nascimento do Samuel. Quando a Maria Luísa era pequena, eu estava indo na residência, daí eu brincava com ela. O que o pai faz? Daí ela falava, corta a barriga e tira o nenê. Porque na residência era isso que eu aprendia, né? Que intervenção... Tinha virado natural, entre aspas, natural, na fase. E quando o Samuel nasceu num parto totalmente normal, sem nenhuma intervenção, sem toque. E foi uma história muito bonita que uma paciente, disponibilidade, uma paciente minha entrou em trabalho de parto junto com a Kelly. Então, a gente tinha saído jantar fora, nunca vou esquecer essa noite, só voltando ali. Essa noite, porque foi assim, a gente foi caminhar, a gente caminhou, voltando, a Kelly fala, vamos comer o que hoje? Eu falei, vamos jantar fora. Ela, não, vamos comer um cachorro quente, uma coisa. Eu falei, o quê? Olha, pode ser um dos últimos Vale Night depois de uns 7, 8 meses depois. Não, vamos jantar fora. Eu falei, e a gente foi jantar fora e encontrou um casal de amigo, né? Que foi lá e começamos a conversar e ele falou, não, amanhã nasce. E foi um dia que eu tomei um vinho e tal, cheguei em casa, deitei e dormi. Era umas 4 da manhã, a equipe de enfermagem me ligou. Olha, doutor, tem uma paciente vindo de Assis, em trabalho de parto. Eu falei, então tá, já tô indo lá. Aí desliguei, no que eu olho pro lado, tá a Kelly. Amor. Acho que sou eu também. Eu tô com umas contraçãozinhas. Eu falei, o quê? Daí fui medindo, tava naquele período de pródromos. Aí eu olhei pra ela e falei, tá, então se arrume e vamos pro hospital, né? Dela, o quê? Mas e se? Eu falei, tá, e se lá demora, aqui você começa a estar em trabalho de parto e eu não tenho como... Né? Em 2 lugares ao mesmo Tá tempo? em 2 lugares, né? Eu não era obstetra da minha esposa. Aí fomos pro hospital. Daí fizemos uma internação. Daí foi muito bonito, porque assim, quando nasceu do lado, eu cheguei pra Kelly, a gente se olhou, eu comecei a chorar, ela nasceu, daí eu falei, nasceu, então posso nascer então. Eu falei, agora tá lá. E deu o quê? Umas 2, 3 horas o Samuel nasceu. E daí que eu vi que assim, o parto não é só o parto, gente. Não é essa visão simplista de cortar a barriga e tirar o nenê, de eu não vou estar disponível, da onde eu vou, do meu WhatsApp para paciente. É porque assim, olha, gestante precisa de carinho, precisa de acolhimento, precisa de alguém falando, olha, então tá tudo bem, tá? Você não vai fazer consulta pro WhatsApp, tanto é que isso é vedado. Mas você precisa acalmar. Se você chegar para ela e falar, olha, vá para o plantão, para ela vai ser muito importante. Porque ela sabe, não, tem alguém cuidando de mim em qualquer momento. Para a mulher gestante, isso é crucial. E segundo, o momento em que você, estou falando como pai, que você participa ativamente, que é uma coisa que você não faz na cesárea. Na cesárea você fica no ladinho, tu pega, vê tua mulher ali deitada, com aquele campo... Você não participa ativamente.
Quando você participa ativamente, que você faz massagem na tua esposa, que você olha no olho dela, que você fala, ó, tamo junto, e você chora junto, e você, né, que muitos pais eu também deixo parar o nenê e entregar para a mãe, se tá claro, tudo bem, é um momento único na tua vida. Eu sempre falo que assim, a minha visão de humanização pré-Samuel e pós-Samuel mudou muito, assim. Até minha assistência depois mudou muito. Que viveu aquilo. Porque viveu aquilo. Então, essa maneira simplista de ver o nascimento, de você marcar a cesárea, vai lá, faz a cesárea, resolve. Eu não acho que deve ser assim. É uma opinião pessoal até. Mais um na fila do pão, né? Hã? Mais um na fila do pão, né? É mais um na fila do pão. Pô, que carinho que você trouxe pro teu filho. O que você... A gente pensa tanto em falar do Brasil, né? Pô, como é que você quer mudar o Brasil se você não dá carinho nem no nascimento? Você não mostra o quão importante é nascer. E nascer brasileiro, entendeu? Né? É uma estatística. 57% dos brasileiros nascem dessa forma fria. E o que se espera dessa geração? Se já começa assim. E aí a gente tá falando também a doutor falou das enfermeiras. Hoje a gente tem uma rede de apoio ao médico também, né? Sim, e é totalmente necessário. Porque a enfermeira obstetra, ela que vai cuidar da mulher também, vai escutar o batimento, ela vai estar lá como uma parceira técnica tua. Então, a melhora da experiência e do teu resultado está atrelado a uma equipe multidisciplinar. Né? Então hoje a gente trabalha com as enfermeiras obstetras aqui da cidade, né? E é muito importante falar delas porque elas é que nos dão também a segurança do trabalho. Então da gente chegar, da gente saber que tem alguém que vê o batimento da maneira certa, no tempo certo, que vai saber ver precocemente alguma alteração, né? Claro que a gente vai estar junto também, mas é sempre mais uma pessoa aí para cuidar da paciente. Eu passei na família há pouco tempo, né, com o parto normal, e ela falou para mim da importância de ter essa pessoa do lado, que é, além dos cuidados em si, a força que a pessoa dá para você seguir uma pessoa que tem conhecimento sobre a situação, né, e a te ajudar, né, então tem muito a ver com o psicológico também, né. Claro, é aquela situação, o parto é fácil? Não, mas você tá naquela caminhada difícil, aí você olha pro lado, quem era para estar te cuidando, tá aqueles olhos assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E agora? E agora? Você vai olhar, tô ralada, né? Então, quando você vê pessoas olhando assim e falando, não, ó, o que está acontecendo é natural, é normal, e a gente está aqui para te ajudar, a mulher fala, não, olha, tô no caminho certo. Então vamos lá que tá valendo a pena. Então é por isso a importância da equipe, né? Tanto a enfermeira obstetra quanto a doula, que são diferentes, né? É sempre importante frisar. Enfermeira obstetra faz um serviço no parto, a doula faz outro, né? A doula ela é muito mais da mulher, muito mais da família, de acalmar o marido, de ter todo aquele suporte físico, emocional, espiritual para aquela família. E a enfermeira obstetra ela é técnica mesmo, então ela vai escutar o batimento, ela vai talvez fazer um toque em casa antes de transferir, ela vai fazer uma massagem, vai orientar alguma posição diferente. E hoje existem equipes assim em Cascavel, né? Graças a Deus a gente tem equipes muito boas, né? Eu gosto muito da equipe manjedora, que ela que trabalha mais comigo, e são pessoas espetaculares e com muita experiência na parteria. Então é importante, né? Você ter uma equipe de enfermagem obstétrica alinhada com o desejo e alinhada com o profissional. Porque se você tem um que quer muito e o profissional, o obstetra, balançando, não vai dar certo também. Então é importante você ter a equipe que seja alinhada, que os dois falem a mesma língua e tudo, para o resultado ser o melhor possível. Qual que é o melhor resultado possível? Então, é um parto normal com uma boa experiência, com uma experiência única ali naquele nascimento. A gente tem acompanhado no doutor também que acontece muitas vezes da mãe lutar e atrás do parto normal e às vezes por motivos não acontecer, né? Mas existe hoje essa pelo menos a tentativa, né? Que antigamente a gente não via, né? Antigamente já era agendado, né? E hoje a gente vê as mulheres entrando no processo, tentando e aí se caso necessário a gente vai para uma cesárea, né? Isso, o parto é uma caminhada e não se fala muito do final, né? A gente sempre pensa, não, o parto tem que estar certo, redondo. Não.
parto é sobre caminho, é sobre aquela mulher quebrar cada crença limitante dentro dela. Então, tem vezes que a gente indica uma cesariana por uma indicação, mas com uma dor no coração, assim, porque tu viu aquela mulher se, né, quebrar, assim, quebrar cada barreira, cada crença limitante, superando o limite dela, limite pessoal. Tu vê aquela mulher renascendo e no final não consegue, por algum motivo, alguma posição fetal, alguma alteração de batimento, para ir, né, para o parto normal. E a gente vai com uma dor no coração quando indica cesárea, né? Eu canso de chorar no parto e chorar, putz, essa paciente, ela se superou tanto, né? E não conseguiu, infelizmente. E é importante a gente frisar isso, que o parto, né, o trabalho de parto em si, ele é uma caminhada. Você cria um laço com o seu marido diferente, você cria um laço com aquele nenê diferente. É diferente você pegar e ir para cesárea. Então, você vai amamentar melhor, né, vai ter a pojadura melhor. O teu nenê vai ter aquela sensação que não, se eu precisei de ajuda, alguém esteve lá para me ajudar. Não é que não me deixaram tentar, né, porque a cesariana eletiva é isso, não deixou tentar. Nem chegou, não teve uma contração. Então, poxa, eu até queria nascer, o nenê fala, mas nem me deixaram tentar, né? Então ele já começa o início da vida dele assim. Então, quando a gente indica uma cesariana para uma paciente que se prepara durante todo o pré-natal, para mim dói muito também, né? Eu entendo que é o caminho dela, mas para mim dói, porque eu olho todo o esforço dessa mulher. E tem mulheres que, pô, às vezes fizeram uma reeducação alimentar que não é fácil, começaram a fazer exercício físico, fisioterapia, investiu no meu trabalho, no trabalho de enfermeiro obstetra, foi atrás, conhecimento. E, poxa, lá na cereja do bolo teve essa dificuldade. Então a gente também fica doído nisso, sabe, né? Mas a gente entende que aquela conduta foi a melhor para a mulher, né? E que aquele caminho valeu a pena. Mas eu acho também, doutor, que assim, com o tempo, né, a gente vai vivendo e vendo, né? Na época que eu tive a Isadora, você falar que ia fazer uma cesárea normal, um parto normal. Meu Deus, você vai fazer um parto normal? Como assim? Você vai ter coragem? Né? E hoje, vendo as amigas, até uma geração mais nova do que eu agora engravidando, né? Todo mundo vai tentar o normal. Não existe essa possibilidade. Assim, é muito raro alguém falar, eu vou fazer uma cesárea. Todo mundo se preparando, fazendo uma fisiopélvica, não sei o quê, ouvindo a outra falar, buscando informação. Tenho amigas minhas pessoais dos últimos tempos que várias tiveram parto normal. Na época da Isadora eu não conheço nenhuma que teve parto normal. Tipo, nenhuma, é zero mesmo. E aí a gente vê que tá mudando, né? Então o trabalho de vocês tá chegando, tá mudando. Trabalho de formiguinha. A gente vai mudando, os hospitais também vão mudando, né? Sempre eu agradeço muito aos 2 hospitais que eu faço obstetrícia, que é tanto o Gênesis quanto a Policlínica. Eles a cada nascimento eles estão se melhorando, eles estão trazendo coisas novas, né? Que nem agora o Gênesis vai inaugurar uma suíte com banheira para parto, com cromoterapia e tudo mais. Isso é muito importante, né? Por exemplo, a banheira, a imersão em água te diminui muito a dor durante o trabalho de parto ativo. Então isso tem estudos mostrando que na escala de dor você é uma forma não medicamentosa de alívio da dor na paciente. Então isso faz com que as mulheres tenham ainda mais coragem, né? E faz com que também as mulheres tenham essa visão no nascimento de maneira diferente. A gente vai quebrando paradigmas muito grandes. Existem mulheres que eu já assisti parto com 3 cesarianas anteriores. E que a mãe dela teve 6 cesarianas. Então ela não pariu aquele filho, pariu 9 cesarianas. Porque ela olhava para trás, a família dela falando, não, a gente nunca teve parto. Então isso vai quebrando o paradigma, isso vai mostrando que a mulher ela tem essa força, não só por empoderamento, mas a mulher tem que entender essa força dentro dela. Entender que ela é capaz de parir, que ela é capaz de trazer ao mundo e ser protagonista naquele momento. Porque a gente vive naquela sociedade em que a mulher às vezes não é a protagonista. E é mais o homem e tudo mais. No parto é um momento que a mulher é a protagonista. É que a mulher eu falo, é a grande estrela do show,
né? E o homem é o coadjuvante. Claro que tem o Oscar de coadjuvante. Claro, é tão importante quanto. É tão importante quanto. Sempre falo pro homem isso. Mas é importante o parto porque traz a mulher em evidência. E como obstetra é isso, você tem que ter essa noção de que essa mulher tem que estar em evidência, que o cuidado é com essa mulher, com a cabeça dessa mulher, que quem que vai depois ir para casa cuidar do nenê é essa mulher. Então a experiência, a forma com que você vai tratar e acolher ela, você tem que ser muito responsável, com muito carinho. E é muito bonito de ver, né? A gente tá falando de vida, né? Eu lembro que eu te passei por dois partos completamente diferentes um do outro. Eu tive as duas cesáreas e a primeira foi totalmente desagradável pra mim. Então, na segunda, eu já fui sabendo exatamente o que eu não queria. E aí, eu fui essa mulher que parou, eu olhei e falei assim, cara, tá certo. Né? Não devia ter sido assim. E assim, hoje eu vejo essa busca, e na época eu buscava conhecimento e não tinha apoio. E eu vejo hoje que essas mulheres têm apoio e que elas estão buscando o apoio e que tem médicos como o doutor que dão esse apoio. Isso é muito legal de ver essa mudança na mente. E espero que para a época da Isadora ela possa quebrar, né, esses ciclos e que isso continue, a gente mostrando o poder do feminino, o poder da mulher, o poder do homem. E é esse tipo de pessoa, doutor, que muda a sociedade. Por isso que as críticas vêm, né? E é muito legal que tenha quem aguente. Até estava comentando na internet essa semana a respeito de uma pessoa na internet que leva muito pedrada por tentar mudar um ciclo. E mudar o ciclo não é fácil, né? Não é fácil. E a gente tem que pensar, né? É árvore que dá fruto que leva pedra, né? Então, prego que é bom que leva martelada. E a gente tem que lidar com crítica. Eu acho que a crítica não tem que vir, que a gente tem que se preocupar das pessoas próximas, né? Que nem eu falo. De quem que você se preocupa com crítica? Da minha esposa e meus filhos. Fora isso, eu vou escutar, vou processar alguma coisa, e se eu achar que é ruim, vai entrar por aqui, sair por aqui, segue o baile, sabe? Então... E falando na vida pessoal, olha, ó, o doutor é casado, tem 2 filhos, e é obstetra, né, doutor? E é obstetra. Não, e eu estava comentando contigo antes, né, Thaís? Só existe o Nelson, né, dessa magnitude por existir a Kelly, né, que é a minha esposa. Ela é a minha maior apoiadora. Não digo que se não fosse ela, não teria tudo isso, né, toda essa forma humanizada de atender, toda essa forma, que eu aprendo a cada dia com ela. Então, se eu tô lá em trabalho de parto, a gente vai conversando e às vezes assim eu falo, olha, tá meio enferruscado aqui. Aí ela já acende uma vela, reza junto, tá junto e fala, vamos lá, o que você acha? E é muito bom quando você tem o apoio em casa. E a gente até estava comentando antes, o nosso companheiro de vida é talvez a decisão mais importante que a gente toma. Porque é a pessoa que no apagar das luzes vai estar do teu lado, que vai estar do teu lado na vitória e na derrota, que você vai chegar assim e falar, olha, hoje não achei que foi legal aquilo lá, daí ela vai chegar e falar, olha, por que você achou que não foi legal? Então o apoio que eu tenho em casa é o que faz eu viver essa disponibilidade de uma maneira diferente, né? De eu conseguir estar disponível de maneira leve. Porque eu tenho essa mulher que é espetacular, que é a minha força, que é a minha base, que cuida dos meus filhos de uma maneira espetacular, né? Tanto da Maria Luísa quanto do Samuel, e ainda consegue cuidar dela e de mim. É um então, super trabalho, gente. Então, mulher, ela faz tudo que o homem faz de salto alto ainda e menstruado. Então, é algo... Tem que bater palmas, né, gente? Tem que bater palma. Pra mulherada. Então... Doutor Nelson, querido, é muito legal ouvir isso. Eu acredito que é muito inspirador também, né? Mostrar que existe essa possibilidade, que existe a vida, né, por trás. Eu lembro que ele escreveu pra mim, que eu achei tão bonito. A vida por trás de quem traz a vida, né? Isso. E olha que incrível, né? E isso é muito legal de saber, né? Sim, porque às vezes pensa que é aquele robozinho, né? Pô, não come, não... Não, a gente come, a gente ama, a gente chora, a gente tem dia que não tá legal também, a gente briga com família também, a gente tem tudo isso. Então, é essa vida que a gente quer mostrar, né? Que a obstetrícia, por trás do Nelson, por trás dos obstetras, tem uma família. A gente não consegue, né? Por exemplo, tem a Paulinha. Ela é um apoio muito grande pro Dr. Odilon, né? A gente vê, eu sou amigo do Odilon, a gente percebe isso. Então, a gente não consegue ir para frente sem ter aquele apoio em casa,
sem ter aquela base, sabe? E sem ser humano. Se você é uma maquininha, não... Então você chora, você briga, você acorda bem, acorda mal. E tem sim vida, né? A gente consegue viver e ser um obstetra humanizado, um bom obstetra. Isso é importante para as pessoas que vão assistir saber que você consegue conciliar uma vida pessoal muito boa, muito de sucesso, porque eu acho que o meu casamento é espetacular, né? Meus filhos e tudo, e também ser obstetra, até com filho, porque é assim, poxa, mas e a tua filha? O que ela acha, teu filho? A minha filha, ela apoia, ela só não vai ser obstetra, né? Mas ela é muito legal, porque ela fala, vai ter, a gente tem o código, né? Vai ter nenê. E ela também, então tá, vai ter nenê. Então vai lá, pai, vamos lá. Então, cuida bem, não sei o quê. Então é muito legal isso, quando a gente, a família inteira se une por essa meta, por essa pessoa. Então, eu sempre quando eu chego e falo no consultório, é a minha família cuidando da tua família. Eu faço a parte técnica, mas quem me dá todo aquele apoio atrás para mim não cair são meus filhos, são minha esposa. Então tá todo mundo ali. E eu vou para frente. Até porque a corrente muda, tanto que eu vi o doutor falando esses dias na rede social, desculpa, paciente, eu tive que desmarcar vocês porque nasceu um neném. E aí eu penso pro olhar da paciente, eu acho que todo mundo, tudo bem, doutor, você foi ter um neném, tá tudo certo, porque vai chegar a minha hora, eu também vou querer ele pra mim, né? Uhum. Então você até acha que a visão das outras pessoas mudam, né? Sim, é até uma das coisas que as pacientes falam. A gente fica tão feliz quando você desmarca por parto, porque a gente sabe que tu vai estar lá para atender a gente. A tal da empatia. A tal da empatia. Porque, pô, a gente tá aqui querendo parto. Pô, o cara saiu fazer parto? Ah, então é isso aí. Tá certinho. Tá certinho. E muitas vezes a gente vai se dar um jeito. Então, por exemplo, pacientes que é de fora. A gente vai, assiste o parto, eu dou um jeito na agenda, logo depois do parto, vou, converso, atendo, porque eu entendo que às vezes a paciente vem de fora, pega estrada, e ela não vai conseguir fazer os compromissos dela de novo lá. Então a gente tem que entender também que a gente não é esse alecrim dourado, a gente precisa ter empatia com o outro. Então muitas vezes o que eu faço, atendo fora de hora e tudo mais, as pacientes que vêm de fora, que não conseguem remarcar, isso é importante. Se adaptar. Doutor, querido, muito obrigada por estar aqui comigo. Adorei ouvir, ainda mais sucesso, que já é um sucesso, né? E desejo que todas as pacientes sejam felizes, como várias que eu conheço aí, que já indico de olhos fechados, doutor Nelson. Um beijo na esposa, na família. Muito obrigada por estar comigo aqui hoje. Eu que agradeço, né, esse convite e falar de uma coisa que eu amo muito. Aí você viu assim, eu começo a falar, começo a encher de lágrima, porque... para mim, essa vida é uma dádiva, assim, eu vivo mesmo, é muito, muito legal quando eu falo, porque eu falo de coração, assim, toda experiência que eu tive ali, né, com cada família, e elas não se tornam só pacientes, aquelas famílias se tornam amigos, tem um carinho muito grande por cada uma delas. Obrigada, doutor.